Essa vida, nós vamos clamar a Ele, entregando a nossa vida, para que assim a adoração faça sentido e nós possamos exaltá-lo, aquele que é merecedor. Cante, louve ao nome do Senhor. Hoje eu entrego todos meus temores, todas as doenças espirituais. Hoje eu renovo o meu compromisso de usar os meus talentos para o Senhor. Quero ser ungido por Jesus, ter o dobro do azeite, ser santificado. Entrego minha vida com todo o meu amor, de todo o coração eu rendo meu louvor. Ergo as minhas mãos para te adorar. Faça teu poder se manifestar em mim. Amém. Glória a Deus. Nós vamos continuar louvando ao nome do Senhor, agora com mais força, com mais entusiasmo, porque Ele merece toda a nossa adoração. Cante, exalte ao nome do Senhor, todos juntos. Hoje eu entrego todos meus temores,
mais espiritual. Mas Ele pode todas as coisas. Hoje eu renovo o meu compromisso de usar os meus talentos para o Senhor. Declare. Quero ser ungido por Jesus, ter o dobro do azeite, ser santificado. Cante. Entrego minha vida. Entrego minha vida com todo o meu amor, de todo o coração. Eu rendo meu louvor, ergo as minhas mãos para te adorar. Faça teu poder se manifestar em mim. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém. Olá amigos, queridos irmãos que já estão conectados conosco nessa noite. Nós estamos aqui no nosso culto de oração e que alegria poder recebê-los aqui conosco. Você que já está conectado no Espaço Novo Tempo Marizal, que bom tê-lo aqui conosco também. Que Deus abençoe, que Deus ilumine a sua vida. E nós estamos aqui começando, hoje é o primeiro episódio da série Oração. E eu quero fazer um convite especial para você. Para que você que já está conectado conosco, você que nos acompanha, você que faz parte da nossa comunidade, do Espaço Novo Tempo Marizal e também do Espaço Novo Tempo Cidade Velha, a participar dessa série. Nós vamos aprender sobre oração, personagens bíblicos que receberam da oração o sustento para a alma, personagens que usaram a oração como meio de comunicação com Deus, alguns que receberam milagres, que foram libertos e aqueles que viveram uma vida onde a oração fez muita diferença. E nós vamos ver também aqui testemunhos de pessoas que viveram em nosso tempo, pessoas que passaram aí por esse momento difícil da pandemia. Nós vamos ver muitos resultados de orações atendidas, respondidas pelo nosso Deus. Então faço um convite especial para você. Não deixe de participar conosco. Nós teremos aqui cultos de oração que serão uma bênção. E aí você é o nosso convidado especial. E hoje estarei fazendo a abertura com o primeiro episódio, a oração de Jabes. E vocês vão ver quanta coisa maravilhosa, em 2 versículos somente, quanto que Deus tem nos abençoado através da oração e abençoar a vida dessa pessoa também. E eu queria te convidar para que juntos possamos aqui estudar a vida de Jabes e a oração dele respondida. E eu tenho certeza que você em algum momento da sua vida também já teve a sua oração atendida por Deus. Então eu te convido, não deixe de participar. Serão quartas-feiras abençoadas pelo nosso Deus. Convida seu amigo, convida seu familiar, aquela pessoa que mais está precisando, que sempre pede oração para você. Eu sei que tem muitas assim, porque eu recebo vários pedidos de oração. Esse é o momento agora de nós aprendermos a orar, aprendemos as bênçãos da oração, como ter um estilo de vida, uma vida de oração. E nós teremos aqui algumas quarta-feiras para que nós possamos então aprender sobre a oração. E você é o nosso convidado especial. Mas nesse momento agora, você que já está conectado conosco, você pode deixar o seu pedido de oração e você pode deixar o seu agradecimento também. Porque nesse momento eu vou orar. Como todas as quarta-feiras nós vamos estar sempre em oração.
E além de orar aqui, através do nosso culto, eu estarei orando também em outros momentos e você pode deixar o seu pedido. Mas nesse momento agora, eu vou pedir para que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, abençoe o nosso culto, para que a palavra de Deus, para que ela fique impressa em sua mente e em seu coração. Então você que está nos acompanhando, você que já está aí conectado conosco, eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos e juntos nós vamos orar. Vamos orar então? Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos começando essa série Oração. E neste momento eu lhe peço que o Senhor nos ouça, que incline os seus ouvidos para atentamente ouvir a nossa oração. Nós precisamos, necessitamos, nós também temos muito que agradecer, mas nesse momento clamamos pela Tua bênção, pelo Teu poder em nossa vida, poder transformador, transformando o nosso caráter e nos purificando de todo o pecado. Querido Deus, o Senhor fez promessas para nós e nós confiamos nessas promessas, de que iria nos libertar, de que iria cuidar de nós, de que iria nos salvar desse mundo pecador. E é por isso que nós estamos aqui, para fortalecer a nossa vida de oração, para aprendermos a orar, a como ter um estilo de vida de oração, a como estar mais intimamente ligado contigo. Por isso, Senhor, tenha misericórdia de nós e nos conceda aquilo que nós tanto precisamos, a Tua presença em nossa vida, o poder do Teu Santo Espírito atuando em nosso viver e nos preparando para o reino dos céus. Querido Deus, fica conosco nessa noite. Abra nossa mente e o nosso coração. Atenda, Senhor, conforme a Tua vontade, as nossas necessidades. E que ao terminarmos esse culto, possamos estar cheios do Teu Santo Espírito. Essas são as bênçãos que nós pedimos. E também agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, nessa noite eu preparei uma mensagem que tem falado ao meu coração. A oração de Jabes. Eu não sei se você já leu esses versículos, mas eu te convido agora a você acompanhar comigo 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e verso 10. Eu já estou com a minha Bíblia aberta aqui. Olha aqui, você pode pegar a sua Bíblia também e você pode conferir os versos que eu estarei lendo e acompanhar aqui o estudo dessa noite. E aí, eu preparei aqui esses dois versos, porque são somente esses dois versos que falam de Jabes. Você vai encontrar livros que falam de Jabes, dois versos, que são dois versos que ensinam muita coisa para nós. Dois versos extraordinários que dá para nós extrairmos lições maravilhosas para a nossa vida. Eu não sei você, mas eu já me deparei com várias situações da minha vida em que eu preciso orar. E também de forma muito maravilhosa e muito surpresa, eu pude ver Deus agindo de forma diferente em minha vida, através das respostas de orações que eu fiz a Ele. Por isso que eu escolhi esses dois versos. E aí na sua Bíblia você pode acompanhar, eu vou ler aqui e depois nós vamos extrair daqui algumas lições extraordinárias para nós. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10 diz assim: Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Queridos, a oração, ela feita por este homem aqui, ela deu um significado tão grande que levou muitas pessoas a iniciar e a começar uma vida de oração. Tamanha inspiração encontrado apenas em dois versos. E aí, quando se estava escrevendo aqui a narrativa desse episódio na vida de Jabes, esses dois versos foram incluídos nesse trecho bíblico. E é interessante que somente esses dois versos falam de Jabes. Nem antes e nem depois desses dois versos você vai encontrar alguma referência sobre ele. Mas esses dois versos fazem a grande diferença na vida desse homem. E eu quero aqui deixar dois princípios de oração para você nessa noite. Importantíssimos para que nós tenhamos uma caminhada de oração, uma vida de oração com Deus. Max Lucado, ele diz o seguinte: o poder da oração não está naquele que faz, está no poder de quem a escuta. O poder da oração não está naquele que faz, mas naquele que escuta. E Ellen White, quando ela fala sobre a oração, ela se refere à oração como a respiração
da alma. E no livro Mensagem aos Jovens, página 250, ela ainda diz assim, que a oração é o poder, ou é o segredo do poder espiritual. Nenhum outro meio de graça a pode substituir. E a saúde da alma ser conservada. A oração, Ellen White diz, põe a alma em imediato contato com a fonte da vida e fortalece os nervos e músculos da vida religiosa. 2 princípios importantes para nós. Um diz que o poder não está em nós, mas naquele que escuta, o poder está em Deus. O outro conselho é que a oração é a respiração da alma. E é o segredo também do poder espiritual para a nossa vida. Bem, há um princípio negativo aqui na história de Jabes. Se você notar, você vai perceber que quando eu li aqui, Jabes nasceu num momento de muita dificuldade, talvez. A Bíblia não apresenta muitos detalhes, mas nós podemos com a nossa mente tentar aqui entender o que estava por trás, o contexto que estava por trás da vida de Jabes. Jabes, ele tinha tudo para ser uma pessoa pessimista, uma pessoa derrotada, como muitos nos nossos dias de hoje. Mas foi-lhe dado um nome carregado de negativismo e também de pessimismo. Quando ele nasceu, sua mãe o disse, esse menino nasceu com dores. E aí, diante desse fato, ela colocou o nome Jabes, que significa nascido com dores, nascido com sofrimento, nascido num deserto. Assim como Jabes, muitos carregam em seu nome uma maldição que precisa ser quebrada. Talvez alguns carregam traumas para a vida toda e não conseguiram se libertar. Mas uma atitude de Jabes mudou toda a sua história. E nessa noite a minha oração é para que você também tome algumas atitudes na sua vida que também mude a sua história, para que faça uma transformação na sua vida. Bem, Jabes poderia se conformar com todos os tipos de sofrimento. Entretanto, ele tomou uma atitude que mudaria aquele quadro. A Bíblia diz que Jabes invocou o Deus de Israel. Jabes invocou o Deus de Israel. E se você procurar no dicionário, você vai perceber que invocar significa chamar, clamar ou gritar. Quando o homem se volta para Deus, mesmo que seja naqueles momentos que a gente já tentou todas as nossas energias, todas as nossas forças, e aí você já não encontra mais solução e você clama a Deus, o invocar significa chamar, clamar, gritar. E aí, é nesse momento que nós invocamos Deus e invocamos pelo seu nome, nas situações turbulentas de nossa vida. E aí algumas coisas começam a mudar. E eu me lembro aqui de Jeremias 33:3, que diz assim, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando nós começamos a orar, coisas maravilhosas e grandes podem acontecer. Algumas coisas começam a mudar na nossa vida. E diante da oração que Jabes fez, eu quero destacar aqui 4 pedidos que ele fez a Deus, diretamente a Deus, na sua oração, que estão no verso 10. Primeira coisa, Jabes pediu para que Deus lhe abençoasse. Vamos ver na Bíblia? Olha o verso 10 aí. Jabes invocou Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes. Essa é a primeira parte da oração de Jabes. Tomara que me abençoes. Ele pediu para ser o quê? Abençoado por Deus. Provérbios capítulo 22, verso 6 diz assim, a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Jabes pediu para que Deus o abençoasse e o abençoasse muitíssimo. Não era pouca bênção, era muita bênção, porque ele reconhece que o Deus de Israel é a fonte de toda a bênção. Por isso que ele pede para que Deus o abençoasse, mas o abençoasse muitíssimo, porque ele sabia que Deus tinha bênçãos para a sua vida. Querido, talvez o diabo, ele já tenha dito para você, está tudo acabado, acabou tudo para você, não há mais esperança, não há mais solução, não há mais saída, não há luz no final desse túnel, está tudo escuro, e você pode ser que em algum momento da sua vida você tenha até acreditado nisso, e ele vai falando isso várias vezes na nossa mente, a ponto de algumas pessoas tirarem a própria vida. A palavra de Deus, ela diz que o diabo é o pai da mentira, e ele veio para roubar, matar e destruir. Ao aceitar Jesus como seu Salvador, olha que coisa maravilhosa. Toda a sua vida é transformada.
toda maldição, ela é quebrada, mas basta você aprender com Deus a tomar posse das bênçãos de Deus. E para isso é preciso que você o aceite. O aceite como Senhor da sua vida. Não somente como seu Salvador, mas como Senhor da sua vida. E hoje, existem muitas pessoas correndo atrás das bênçãos. Mas a palavra de Deus, ela diz que ao ouvirmos a voz do Senhor, as bênçãos nos seguirão. Deuteronômio, capítulo 22, verso 2, diz assim. Deixa eu abrir aqui em minha Bíblia. Deuteronômio, capítulo 28, verso 2. Olha o que diz a palavra de Deus. E todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Percebe? Quando você ouvir a voz, ou quando você falar com Deus e Deus falar contigo, porque a oração é uma troca de comunicação. Você fala com Deus, Deus está pronto para te ouvir, mas Deus também fala com você. E aí, a questão agora é saber se você está pronto para ouvir a voz de Deus, porque as bênçãos de Deus, elas nos seguirão. Infelizmente, alguns que estão negociando as bênçãos de Deus, estão fazendo não em troca do favor de Deus, mas em troca de ganhos financeiros, em troca de manipulações humanas. Mas a bênção de Deus é que aquele que ora de forma sincera, aquele que de forma sincera tem o relacionamento com Deus, Deus ouvirá a nossa oração. E a oração e as bênçãos que virão quando nós orarmos, é a graça de Deus, dada de graça para cada um de nós. Essa aqui é a única troca que Deus faz conosco. E nessa troca com o ser humano, a única coisa que Deus quer de nós é o nosso coração. Por isso, esse é um momento de entrega. Você precisa entregar a sua vida para que você viva uma vida de oração, uma vida de entrega, de sinceridade com Deus, e as bênçãos de Deus serão derramadas sobre a sua vida. A segunda parte da oração de Jabes diz que ele pediu para que Deus alargasse as suas fronteiras. Olha o verso 10 aí. Após pedir para que Deus o abençoasse, ele também pede para que Deus alargue as suas fronteiras. E alargar significa aumentar, tornar-se muitos. Quando se refere a pessoas, animais, objetos, alargar significa aumentar ou tornar algo em muito. Por isso que Jabes pede para que Deus amplie ou alargue as fronteiras da sua vida. Jabes, ele apresenta aqui que ele era um homem de visão. Dá para perceber quando ele pede para que Deus amplie os seus territórios. Ele era um homem de visão. E esta foi a visão de Deus para o seu povo, transmitida pelo profeta Isaías, quando ele diz lá no capítulo 54, verso 2, amplia o lugar da tua tenda, e estendam-se as cortinas das tuas habitações, não o impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. Deus também tinha essa visão, ele queria alargar as fronteiras do povo dele aqui na terra, e ele queria que essa também fosse uma bênção na vida do povo. Muitos limitam o poder de Deus, por isso pouco recebe do Senhor. E Deus ainda disse mais, toma as flechas, e as tomou, e o povo tomou as flechas. Então disse o rei de Israel, fere a terra. Ele diz ao rei de Israel, fere a terra. E aí então a terra foi ferida 3 vezes. E cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes deverias ter ferido, então feririas os assírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirá os assírios. Aquele que teme ao Senhor, a promessa de Deus é que ele prosperará. Mas não limite o poder de Deus, porque aquele que limitar o poder de Deus, pouco receberá do Senhor. E Deus tem bênçãos grandiosas para a nossa vida. Ele tem algo maravilhoso para você e para mim. É por isso que ele pede que, ou ele orienta aquele que o teme, prosperará. O Salmo capítulo 112, do 1 ao 3, Salmo 112, do 1 ao 3, diz assim, louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua mente será poderosa na terra.
a geração na terra, a geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Nós precisamos crescer em tudo, na igreja, no ministério, na família e na sociedade. O Senhor mesmo disse lá em Gênesis 39, 23, porquanto o Senhor estava com ele e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Procuremos crescer, não nos acomodemos com a situação que nós estamos vivendo. Só cresce quem trabalha. É preciso que você busque sempre o crescimento na sua vida. A Bíblia diz que há uma perfeição a ser alcançada. E essa perfeição ela está disponível para mim e para você. Mas ela só é possível através do poder de Deus em nossa vida. Mas o conselho de Deus é que nós devemos crescer em todas as áreas da nossa vida. Não para a vanglória, mas para glorificar o nome de Deus. Jabes também, na terceira parte da sua oração, ele pede que a mão do Senhor estivesse com ele. Ele pede para que o Senhor o abençoasse, ele pede para que Deus alargasse as suas fronteiras, mas ele também pede para que a mão do Senhor estivesse sobre ele. E ele diz, e a tua mão, eu só sairei daqui se a tua mão for comigo, só irei para a batalha se a tua mão for comigo. Queridos, estar debaixo da mão de Deus é estar na dependência de Deus, na provisão de Deus, na bênção de Deus, é estar guardado, em outras palavras, pelo Todo-Poderoso. E o Salmo 91:1 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É estar debaixo da mão de Deus, é estar na dependência de Deus, na provisão de Deus. E eu sei que você em algum momento da sua vida já dependeu de Deus. Na verdade, talvez você viva uma vida de dependência com Deus. E o conselho nessa noite é para que você esteja sempre na dependência de Deus. Infelizmente, algumas pessoas, eles têm uma concepção equivocada dessa dependência. Eles acreditam que só dependam de Deus nos momentos mais difíceis da vida. Não, Deus nos chama para viver uma vida de total dependência com Ele. Por isso que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Bem, quando estamos debaixo da mão de Deus, nós temos visão, nós temos um projeto de vida, nós temos sabedoria para esta vida e nós então recebemos a graça de Deus. Que coisa maravilhosa. Veja o pedido ousado de Moisés para Deus, lá em Êxodo 33, do verso 14 e o verso 15. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse, Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. É assim que deve ser a nossa vida também. Ao sair de casa, não deixe de fazer a sua oração. Ao acordar, que deve ser a primeira parte das atividades de sua vida, ore a Deus e peça para que Deus abençoe o seu dia. Aí você sai para as atividades, peça a oração para que Deus proteja também você, sua família. Enfim, queridos, o meu conselho para você nessa noite, tudo que nós formos fazer nessa vida, nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus em primeiro lugar. Aí sim, aí eu posso sair para todas as atividades. Certa vez alguém me procurou e disse assim, pastor, eu estou entrando num relacionamento, mas eu não posso começar esse relacionamento, esse namoro, se o Senhor não pedir uma bênção de Deus. Eu achei interessante aqueles dois jovens pedindo aquela bênção para o namoro. É difícil alguém nos procurar para pedir uma oração assim. Mas eu tive ali a alegria de fazer a oração de início do namoro daquele jovem casal que hoje estão vivendo uma vida em família, estão casados e Deus tem abençoado a vida deles. É bom você começar, na verdade, tudo que você for começar na sua vida, começar com oração. Seus projetos, pedir sabedoria e pedir a graça de Deus também. Por último, a última parte da oração de Jabes diz assim, que ele pediu que Deus lhe preservasse do mal. Bem, Jabes sabia que Deus o abençoaria, por isso ele faz a oração, e que também Deus alargaria as suas fronteiras, e que a sua mão estaria sobre ele. Então ele compreendeu que o inimigo iria começar a atacar a ele e o seu povo. Por isso então ele faz o último pedido. E o último pedido é para que feche esse pacote de bênçãos. Primeiro ele pede para ser abençoado.
E ao você receber as bênçãos de Deus, você precisa compartilhar com outras pessoas. Aí sim você pode dizer que é um abençoado. Ele pede também para que Deus alargue as fronteiras da prosperidade terrena, das coisas materiais, mas muito mais do que isso. Eu não sei se você tem um sentido de missão na sua mente e no seu coração, mas eu peço a Deus que alargue as minhas fronteiras a cada dia, para que eu alcance pessoas, para que eu tenha contato com pessoas que eu ainda não tive. Essas são as fronteiras que Deus precisa alargar em nossa vida enquanto estivermos aqui na terra, para que nós alcancemos um maior número de pessoas. Você já pregou para a sua família? Já levou mensagem para o seu vizinho? Peça para que Deus alargue as suas fronteiras e você alcance muito mais pessoas para o seu reino. E aí, ele também pediu a mão do Senhor. Quando Deus coloca a sua mão em nossa vida, coisas maravilhosas podem acontecer. E por último, ele pede para que Deus o preserve do mal. E quando Deus começa a abençoar alguém e alargar as suas fronteiras, o diabo fica feroz. Ele fica bem conturbado. E ele começa a se movimentar, porque ele não gosta de perder terreno. Por isso, ele envia os vendavais, as turbulências, as pandemias, para derrubar a tenda do povo de Deus. Por isso Jesus, na oração do Pai Nosso, ele diz assim: nos livra do mal. Ou seja, nos preserve do mal. A mesma oração feita por Jabes: nos preserve do mal. Porque o mal está espalhado por aí e ele quer nos derrubar. Por isso que a Bíblia diz que o inimigo é como um leão tentando nos devorar. E qual deve ser a nossa oração? Que Deus nos abençoe, que Deus alargue as nossas fronteiras, que Ele coloque a sua mão sobre a nossa vida e que nos preserve do mal. Bem, o verso 10, ele conclui dizendo o seguinte: ao Deus ouvir a oração de Jabes, a Bíblia diz que Deus concedeu aquilo que Jabes havia pedido. Alguém que teve um nascimento conturbado, que poderia viver a vida dele toda com trauma, até porque o seu nome não era lá um nome muito agradável. Aquele que nasceu com dores. Onde as pessoas encontravam Jabes, elas citavam: esse é aquele que nasceu com dores. E talvez ele ter sofrido bullying aí por uma boa parte da sua vida. Mas também aqueles que reconheciam o Deus Todo-Poderoso, que conheciam a sua história, e que sabiam do poder de Deus, de maneira alguma lembravam que o seu nome era algo negativo. Eles só lembravam das coisas positivas na vida de Jabes, porque Jabes orou e Deus atendeu a sua oração. Porque a Bíblia diz que Deus concedeu aquilo que ele havia pedido. Por esse motivo, ele se tornou então o mais ilustre entre os seus irmãos. E a Bíblia diz que Jabes foi mais ilustre do que todos os seus irmãos. A Bíblia confirma algo acontecido na vida deste homem. Querido Deus, queridos amigos, querido Espírito Santo, querido Jesus, a minha oração neste momento é para que o Senhor tome conta do teu povo aqui na terra, principalmente de quem está me ouvindo nesse momento, porque as fronteiras precisam ser alargadas, porque a tua mão precisa estar na vida dessas pessoas que estão me ouvindo agora, porque nós precisamos ser preservados do mal. E é por isso que a minha oração durante todas as quarta-feiras, e no momento de hoje que nós estamos aqui falando e eu estou trazendo essa oração de Jabes para você, nesse momento eu só peço a Deus que nos abençoe. É o que nós mais estamos precisando. Essa deve ser a minha e a sua oração. Você precisa pedir isso para Deus também. Sabe por quê? Deus está pronto para nos ouvir. Deus está pronto para nos ouvir. Aí você pode perguntar assim: nossa, pastor, um verso tão pequeno, com tanta informação, é assim que Deus age na nossa vida. Talvez você não saiba falar com Deus, mas o Espírito Santo, ele traduz as nossas palavras para Deus. E ainda que nas suas simples palavras, mas Deus ouvirá. E ele tem coisas maravilhosas para nós. Assim como Deus tem agido na minha vida, agiu na vida de Jabes, ele vai agir na sua vida também. E a nossa oração, o nosso apelo é para que você tenha uma vida de oração. Para que Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, ele tenha a permissão de te abençoar. É por isso que você deve orar: Senhor, abençoe-me. Senhor, alargue as fronteiras da minha vida. Coloque a tua mão protetora sobre mim e me preserves do mal. Essa é a minha oração. E deve ser a sua oração também. Que Deus te abençoe.
Que Deus te ilumine, para que, assim como Deus concedeu aquilo que Jabes havia pedido, que Deus conceda a você também os pedidos que você tem feito a Ele, porque eu tenho certeza que Deus está pronto para nos ouvir. Eu vi uma experiência certa vez de um homem que acordou certa manhã, olhou pela janela da sua casa e ele viu que havia uma pedra enorme no quintal da sua casa. E aí então ele sai para ver aquela pedra, ele não tinha colocado aquela pedra ali. E ao dormir, na noite anterior, ele não tinha visto a pedra. E agora quando acorda, é uma pedra no seu quintal. E ele ouve uma voz do céu. E essa história diz o seguinte, que aquela voz dizia: empurre essa pedra e após terminar eu tenho uma bênção para você. E aquele homem, que era um homem muito temente a Deus, que confiava em Deus, começou a empurrar a pedra. E mais de 3 meses empurrando a pedra, e ele então caiu em si e notou que a pedra não tinha nem se mexido, nem 1 centímetro saído do lugar. Então ele olha para o céu e ele diz assim: Senhor, o Senhor pediu para que eu empurrasse essa pedra, e no final teria uma bênção, mas nada aconteceu com a pedra. O Senhor me enganou? E a voz novamente diz assim: não te enganei. Por 3 meses você ficou empurrando a pedra. Olha para os seus braços. Olha para o seu peito. Olha para as suas pernas. Você não está muito mais forte agora? Essa era a força, esse era o presente, essa era a bênção que eu queria te dar. E agora você é um homem mais saudável. Queridos, talvez você esteja orando por muito tempo por alguém ou por algo. Nesse tempo você olha para trás e você pode pensar assim: Deus ainda não me abençoou. Esse é o tempo de Deus para que Ele te torne mais forte, para enfrentar os desafios dessa vida e para te tornar propenso a receber bênçãos maiores que Ele tem para você. Talvez você esteja agora muito mais forte do que antes. E essa fortaleza, ela vem de Deus. Deus já te abençoou e você nem percebeu. Querido, a minha oração é para que Deus te abençoe ricamente. É para que Deus te fortaleça. Para os momentos que você tem que viver, que talvez sejam momentos difíceis. Mas lembre de uma coisa: peça e Deus estará pronto para conceder a bênção em sua vida. Você crê nisso? Crê que Deus pode te abençoar ricamente e que Ele vai ouvir a sua oração, alargar as suas fronteiras, te preservar do mal, colocar a mão protetora sobre ti, sobre a sua família, sobre a sua vida espiritual? Então feche seus olhos e nós vamos orar pedindo essas bênçãos para Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensinou que a oração é o meio mais eficaz que nós temos de falar contigo. É a respiração da nossa alma. É o que dá sentido à nossa vida espiritual. E agora muito mais, sabendo que o Senhor está pronto para nos ouvir. E que o Senhor tem planos para nós, de alargar as nossas fronteiras. De colocar a tua mão protetora sobre nós, nos preservando, nos abençoando e nos livrando de todo o mal. Por isso, Senhor, tenha misericórdia de nós. E assim como abençoou Jabes, nos abençoa também. Essas são as bênçãos que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, muito obrigado por você ter nos acompanhado. Que bênção poder estar com você aqui nessa noite. Que Deus te ilumine, te dê um bom restante de semana. E na próxima quarta-feira nós estaremos aqui novamente falando sobre oração. Fica com Deus, que a esperança renove-se em seu coração. Esta é a minha oração para você nessa noite. Que Deus te abençoe. Seus fardos venham perdidos, que em teu nome milagres vão acontecer. Filhos perdidos, famílias quebradas, adorem em espírito, que em teu nome milagres vão acontecer. Realiza teus planos em mim.
verdade